Em uma época que ter um carro de fato importado era um sonho distante, a indústria brasileira apresentou soluções realmente criativas para as pessoas andarem de carro importado. E eu trago mais casos como esse para vocês hoje na Sessão Nostalgia. Olá amigos do canal PL, venha conosco para esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Um abraço meu amigo Lucas Souza, olha que bacana esse livro aqui, Manual de Vistorias, o livro de 1993, realmente muito interessante, é uma literatura muito legal. Agora ele até mandou mais um aqui, ó, Vistoria e Perícia, são livros ricos em literatura automotiva, que às vezes com muitas informações que não estão disponíveis na web. Olha só, já vimos no último vídeo dessa série que não haviam limites realmente para a criatividade em kits automotivos para deixar carros nacionais com cara de importado. E isso, claro, que ocorria também com o carro mais popular da época. Claro que eu tô falando do bom e velho Fusca, que nos anos 70 recebeu o famoso kit Rolls-Royce, que pode ser considerado feio por alguns, mas ele tinha um atributo, praticamente dobrava a capacidade de carga do porta-malas. Haviam diversos kits feitos por várias empresas diferentes, por isso existem muitos kits diferentes um do outro. Alguns inclusive alteravam também os faróis, que passavam a ser os mesmos da Variant 71. Mas olha só, essas modificações feitas, né, pelos kits Rolls-Royce em cima do Fusca pode ser considerado até leve quando olhamos para um outro kit também feito em cima do popular da Volkswagen, que era o Fusca Sintra. Sim, ele buscava se assemelhar com o irmão rico Porsche 959. Curioso dizer a vocês que esse projeto foi idealizado por André Durgante Sintra, de apenas 15 anos, que em 1988 participou de um curso de design de automóveis promovido por Anísio Campos. A proposta era que os participantes desse concurso criassem kits de personalização baseados destinados, né, para o Fusca. O jovem então desenhou um kit que dava ao pacato Volkswagen um visual realmente bem parecido ao Porsche 959, criado em 1986 com motor biturbo, visando a participação em rallies. O kit proposto pelo jovem virou realidade em 1992 na forma de um conjunto de 5 apliques de fibra de vidro que deixavam o Fusquinha com a musculatura do primo rico alemão. Apenas 3 exemplares foram feitos. Olha só, um outro exemplo muito claro de carro nacional que buscava se assemelhar com um carro estrangeiro foi o MP Laffer, produzido pela empresa Móveis Planejados Laffer. O protótipo foi apresentado em 1972, mas a produção realmente começou só em 1974, quando as importações ainda não eram fechadas. Ele foi basicamente o primeiro carro aí feito em série nesse segmento de fora de série, mais produzido em série por uma empresa que fabricava móveis. Olha só que curioso. Uma outra curiosidade também é que nós estamos falando de anos 70, mas o carro que eles se inspiravam era o MG-TD dos anos 50, um carro já com mais de 20 anos. Porém, uma coisa interessante nesse caso é que a plataforma, existiam vários fabricantes de fora de série no Brasil que fabricavam os mais diversos tipos de carros, mas basicamente todos eles tinham a limitação que era a seguinte: todos eles eram encarroçados na plataforma do Fusca. Então, porque o chassi Volkswagen e o motor Volkswagen era o que havia de mais acessível e fácil e rápido para esses fabricantes. Então, a criatividade não tinha limites para as carrocerias, mas eles tinham que se enquadrar nas limitações do chassi Volkswagen. Nós vemos isso muito claramente no MP Laffer, porque o MG-TD lá dos anos 50, fabricado mesmo pela MG, tem motor dianteiro, logo por isso que ele tem aquele visual, e o step fica atrás, por isso aquele visual lá. No caso do MP Laffer, onde seria o motor é o porta-malas, e onde seria o porta-malas com o step é justamente o motor, mas a
tampa com o visual de pneu foi mantido, também a parte da frente com entradas de ar falso e uma grade falsa também. Eu, inclusive, tive um, só que aí a gente entra numa outra situação. O MP Laffer é o mais famoso e o original, vamos dizer assim, a cópia mais famosa. Mas existiam outros kits também com esse mesmo visual. A diferença é que o MP Laffer era um carro fabricado basicamente numa série de produção, mas existiam outras empresas que fabricavam kits de carroceria para você colocar num chassi de Fusca. Então você podia pegar um Fusca velho e colocar um kit novo, né? É o caso da Enseada, do Agnes, da Spike. Eu tive um Spike, ele era ano 72, num ano que a MP Laffer ainda estava apresentando o protótipo do MP. Então, o chassi é ano 72, mas provavelmente a carroceria foi vendida por alguma empresa nos anos 80. Essa é a diferença do Enseada, do Spike, do Agnes para o Laffer original. Inclusive rola até um preconceito dos donos de Laffer para com esses kits aí, tá? Eu, inclusive, quando tive o meu, sofri preconceito nesses grupos aí, eles não olham eles não veem com bons olhos essas réplicas, eles dizem que é cópia da cópia. Mas o MP Laffer, ele é um carro basicamente que era inspirado no MGTD, mas não era uma réplica fiel. O carro que realmente se aproximou mais do carro original foi a réplica da Avalone, que tinha motor de Chevette e não era baseada, era uma exceção à regra, porque ela não era montada em cima do chassi de Fusca. É claro que eu disse aqui que a maioria era feita assim, mas existem, é claro, algumas exceções, algumas coisas foram feitas usando base de Opala. A grande maioria realmente foi em cima de Fusca, de chassi Volkswagen, mas é claro que houveram exceções, como a réplica da Avalone, que essa sim é a mais fiel ao projeto original e realmente é muito raro e valorizado hoje em dia, assim também como o MP Laffer. Os modelos em forma de kit, como Enseada, Spike e tudo mais, tendem a ter uma desvalorização comercial em relação aos modelos Laffer e Avalone. No primeiro vídeo dessa série eu falei sobre o Monza Benz, que transformava o Monza numa espécie de Mercedes 190e. Mas o clássico Monza, que naquela época era um dos carros mais vendidos do país, foi usado para outros projetos também de réplicas, como essa feita pela Invemo, que era uma das empresas mais famosas nesse segmento de kits e carros fora de série. Inclusive, eles também chegaram a fazer uma réplica autorizada do Porsche 356 chamado de Super 90, que ficou muito famoso aí aqui no Brasil. Mas a década de 80 trouxe uma crise econômica e uma escalada inflacionária sem precedentes que parecia não ter fim, e isso afetou essas empresas que, ao invés de fabricarem carros inteiramente próprios, passaram a desenvolver kits para serem aplicados em carros já prontos, como esse que usava o Monza como base, lançado em 1984. Possuía frente, saias laterais e para-choques que transformavam o Monza em seu irmão americano Pontiac Sunbird. Os implantes de fibra de vidro podiam ser enxertados em qualquer Monza inclusive, e caso o freguês desejasse, o Pontiac Fake podia virar até conversível. Eu já vi realmente essas modificações da Invemo transformando em Pontiac, já vi Monza 2 portas, 4 portas, e até conversível. A Adamo, que nos anos 70 também já havia fabricado esportivos fora de série, nos anos 80, por causa daqueles problemas econômicos, também encontrou nos kits uma forma de sobrevivência. O Monza Adamo foi lançado em 1988 e era inspirado no Chrysler LeBaron americano, que havia sido lançado nos Estados Unidos naquela geração em 1986. Veja, a Chrysler do Brasil, que fabricou veículos até 1981, foi comprada pela Volkswagen, que basicamente matou ali os seus veículos, e eles fabricaram por aqui o LeBaron, Dodge LeBaron, mas a Chrysler brasileira basicamente fabricava esses carros, todos eram baseados em cima do Dodge Dart americano, com modificações ali na parte da frente, traseira, com apliques até em fibra inclusive, e o LeBaron americano seguia um caminho paralelo, era outro carro em relação ao nacional. É curioso também a gente analisar que
que era basicamente um kit feito em cima de um GM para transformá-lo num carro Chrysler. E olha só que o resultado ficou até bem interessante. Eu trago aqui agora mais um veículo feito pela Invemo, um SUV ou SUV de uma época em que esses veículos não estavam tão na moda como estão hoje. Lançado também em 1988, era o Invemo Camper, cópia nacional do Jeep Cherokee XJ na geração fabricada de 84 até 96. Tinha motor de Opala de 4 cilindros e chassi esticado do Jeep Ingesa 4. A Ingesa, para quem não sabe, foi uma empresa que fabricou de artigos militares bélicos até Jeeps e era controlada pela própria Invemo. Inicialmente, o camper saía apenas com 2 portas, mas em 1993 ganhou uma versão com 4 portas também. Porém, àquela altura, em 93, o Jeep Cherokee original já estava entrando no mercado através das importações e o camper, a cópia fake nacional, basicamente deixou de fazer sentido e ele foi descontinuado nessa época. Vocês já perceberam que a Kombi basicamente reinou sozinha no segmento de minivans por um longo período no Brasil? Pois é, mas em 1990 uma empresa chamada Gran Car resolveu colocar no mercado a sua proposta para esse segmento. Basicamente um clone da Renault Space era a Gran Car Futura, que foi projetada por Tony Bianco, aquele mesmo que deu o nome ao carro esportivo. Essa minivan demorou 1 ano e meio para ficar pronta e tinha até bancos giratórios, não parece, mas esse carro usava toda a base mecânica e painel do Ford Del Rey, já com motor AP 1.8, embora possuísse uma estrutura tubular própria e uma carroceria de fibra de vidro. Como eu já disse, lançada em 1990, e o que ocorreu nesse ano? A abertura das importações, que inundou o mercado nacional com os mais diversos carros estrangeiros, e acabou ofuscando diretamente a minivan da Gran Car, que deixou de ser produzida já em 1991, após a produção de apenas 159 unidades. Outro que entrou no mercado bem de encontro com o choque da abertura comercial foi o Verona SR, feito pela Souza Ramos, que era especialista em modificar veículos da Ford. O kit deles buscava dar ao Verona ou até o Apollo a aparência da BMW M3 geração E30. O pacote básico incluía capô, para-choque dianteiro e traseiro com spoiler, grade com 4 faróis, aerofólio com brake light e asas laterais aerodinâmicas. Quando se fala em abertura das importações, o que nos remete? Geralmente aquelas imagens, né, das Mercedes, BMWs chegando no porto, e realmente um Verona com um visual de BMW não me parece fazer muito sentido e não me soa bem, justamente quando tínhamos os carros originais disponíveis para comprar. Um kit desse não era o mesmo preço, mas tinha um valor até aproximado do carro original. Se até o próprio Verona comum foi afetado diretamente pela abertura das importações, você imagina só um kit desse. Por isso que é muito raro encontrarmos um Verona SR, é quase impossível, porque realmente teve pouca adesão no mercado. E um Corvette Stingray com manutenção de Fusca. Também tivemos isso aqui no Brasil. Era o Netuno C, fabricado pela BIP Indústria e Comércio Limitado. A grande parte dessas indústrias que fabricaram carrocerias, como a Spike, por exemplo, sumiram nos anos 90, quando houve a abertura das importações. Essas empresas sumiram. Eu, quando tinha meu Spike, pesquisei sobre e não encontrei nada, né? Eu descobri que essa empresa Spike ficava num galpãozinho no Rio de Janeiro. Eu fui até o endereço, tinha um endereço inclusive, né? Aí eu fui até o endereço pelo Google Maps, não tem mais nada lá. Então eu acho que muitas sumiram realmente do mapa, né? Mas imagina só você andando num Corvette Stingray daquela geração ali de 68 até meados dos anos 80, mas ao invés do motorzão V8 você tinha um motor boxer e olha, francamente era uma réplica adequada às dimensões e limitações do chassi Volkswagen. Lembra que eu falei isso? Que realmente tinha basicamente o porte de um Puma, essa réplica do Corvette. Mas quem queria andar de Corvette andava, só que era denunciado pelo barulho do motor de Fusca
lá atrás. Você vê, né, como a história automotiva é rica, como a indústria automotiva é rica. Eu vou trazer mais exemplos curiosos a respeito disso no próximo capítulo dessa série, tá? E o Fusca realmente foi muito usado e hoje em dia são Fuscas raros, né? Eu tenho um Fusca raro também que você pode ganhar, que é o Fusca Série Prata, que nós vamos sortear a um inscrito do canal agora no final do ano. Você não está participando ainda, eu não acredito nisso. É só você acessar o link que está na descrição ou no comentário fixado. Por apenas 69 centavos no pacote promocional, você concorre a esse raro Fusca Série Prata, que foi a primeira série especial do Fusca no Brasil, Fusca Série Prata, tá? Já passamos de 30% dos números vendidos. Realmente essa promoção já é um grande sucesso. Eu, é claro, espero vocês no próximo vídeo aqui no canal PL. Um grande abraço, meus amigos, e até lá. Tchau, muito obrigado.